começar a luz, né? Oi, boa tarde. Eu sou Emily Stefano e a gente vai hoje conversar sobre escola e comunidade juntas pela leitura e experiência do programa Mira. Quem está aqui comigo é a Pilar Lacerda, da Fundação SM. Olá. E a Cris Tavares, da comunidade educativa SEDAC. Olá, boa tarde. Bom, a gente vai, baseado no programa Mira, né, falar dessa relação da escola e comunidade, então vou pedir para a Pilar explicar um pouco sobre o programa Mira, de onde vem, como que funciona. O programa Mira nós conhecemos em Barcelona, no Encontro das Cidades Educadoras. Ele é elaborado em Barcelona pela Fundação Jaume Bofill e eu achei muito interessante a metodologia. Conversei com eles e eles generosamente doaram todo o material. Nós trouxemos para o Brasil, fizemos a tradução do catalão para o português, mas nós precisávamos de um parceiro mais técnico, porque não é um programa que se faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é ser voluntário, ir lá ler para uma criança, é muito diferente. E aí nós fizemos uma parceria com o SEDAC, que a Cris está aqui representando, que já tem 4 anos eles adaptaram a parceria, eles adaptaram todo o material para a realidade brasileira e fazem todo o acompanhamento técnico, todo o programa de avaliação, meio que uma tutoria para os voluntários e a formação dos voluntários. Então é um programa que na verdade já tem muitas mãos e que eu acho que responde muito àquilo que a gente pensa de educação integral. Você tem que envolver a aldeia toda para educar uma criança e o Mira é isso, é envolver a comunidade, o voluntário, a comunidade educativa SEDAC, a Fundação SM, para que esse programa possa acontecer. Sim, isso é legal, né? De pensar que não é só ir lá e ler para uma criança, é muito mais que isso, né? E por isso que o projeto de lá encantou e vocês quiseram replicar aqui e aí fazer essas adaptações também, porque a realidade das escolas deve ser diferente, né? Dos contextos, assim. E aí, como que funciona na prática, assim, dentro da escola, o Mira, Cris, as sessões, a entrada do voluntário, como que a escola vira uma escola Mira, né? Como que funciona? Então, hoje a gente tem, a gente tinha até o ano passado 4 escolas parceiras do Mira. São escolas que foram selecionadas a partir de um edital, né, que foi feito. Então isso também já é um ponto de partida importante, porque as escolas desejaram receber o Mira, né? Então a equipe gestora da escola desejar a presença dos voluntários e querer que o projeto aconteça faz toda a diferença, né? A partir desse edital, a gente faz uma conversa com a equipe toda da escola para que todo mundo entenda o que é o Mira, né? Na verdade, como é que funciona o Mira, então? Ele está baseado numa metodologia que tem como um dos eixos principais o fato de que o voluntário realiza uma sessão semanal com a criança, com duração de 1 hora, é o que a gente chama de metodologia 1 para 1, então é um voluntário para uma criança, num encontro que é frequente, regular, sistemático, né? Essa seleção de voluntários, ela é feita a partir de uma chamada, tanto do SEDAC quanto da Fundação SM. Não há muitos critérios para você participar, né? Assim, não há critérios, vamos dizer assim, que impeçam uma pessoa de ser voluntária. Ela pode ser voluntária desde que ela tenha o desejo de realizar uma sessão de leitura com as crianças, que seja um leitor, acho que talvez esse seja o critério principal, que a pessoa seja leitora, mas não precisa ser professor, não precisa ser da educação. Muita gente fala, eu não posso fazer porque eu nunca dei aula. Não tem problema, você não precisa ser professor para ser voluntário Mira. Por que não precisa? Justamente por isso que a Pilar falou, porque tem todo um programa de acompanhamento desse voluntário. Então o voluntário conhece o programa Mira, é feito primeiro uma apresentação de como funciona. Ele tem vários encontros de formação ao longo desse ano, né? O Mira dura 1 ano letivo, então ele vai ter encontros com a equipe Mira para discutir o que é essa sessão de leitura, o que acontece, como selecionar os livros, como fazer se a criança não quer ler, como fazer se a criança não consegue ficar 1 hora ali acompanhando a leitura, enfim. Tem toda uma discussão sobre mediação de leitura, então esse voluntário passa por uma formação, não só no início, mas ao longo do processo, isso faz muita diferença.
E a seleção das crianças também é muito cuidadosa. Então, assim, o Mira foca num público específico, que são as crianças de 4º, 5º e 6º anos. Essas crianças são selecionadas nessas escolas parceiras a partir de uma avaliação de leitura, uma avaliação que mede principalmente algumas competências leitoras, que a gente acha importante que as crianças nessa faixa etária já tenham dominado, né? Então, por exemplo, que ela seja capaz de fazer inferência a partir de um texto que ela lê, que ela caracterize alguns gêneros discursivos, que ela tenha uma visão crítica sobre o que ela leu, identifique o humor num texto. São avaliações diferentes para 4º, 5º e 6º ano. A partir dessa avaliação, a gente chega a uma pré-seleção, a equipe Mira faz uma pré-seleção e vai conversar com a escola, né, para ver se a escola concorda que aquelas sejam as crianças que participem. As crianças precisam ser autorizadas pelos pais, é fundamental, né? Depois a gente vai falar, mas da participação da família no Mira, né? Então as crianças precisam ser autorizadas. E aí as sessões iniciam a partir do momento que a criança tem a autorização da família e tem o desejo de participar, né? Acho que de modo geral é um pouco assim que funciona. Porque todas as crianças da escola dessa série fazem a prova e pode ser que ela se encaixe no perfil Mira, mas que ela não tenha interesse, ou que a família não autorize e aí não dá certo, né? E as sessões são em horário de aula, né? Então por isso também depende da escola, né? Da escola ter essa abertura, da família autorizar, porque tem essa hora que a criança vai estar na sessão do Mira. E por isso a dificuldade da gente de casar o horário dos voluntários, a disponibilidade do voluntário, da voluntária, com o horário e a organização da escola. Porque não é um tipo de programa de voluntário, você não pode fazer sábado de manhã. E que ele não é pontual, assim, vamos pintar uma escola, que é muito legal também esse tipo de voluntário. Mas ele é sistêmico, ele começa março, abril, maio, então demanda um compromisso grande do voluntário e uma organização forte da escola para administrar essa equação. E é justamente nisso, né, de ser uma sessão que não é simplesmente 1 para 1 de ser um adulto com uma criança, é aquele mesmo voluntário com aquela mesma criança ao longo do ano. E isso que favorece a criação de vínculo, que é tão importante, né, pro Mira, e é importante na leitura mesmo, né? Para engajar os dois ali, envolver os dois na leitura. Acho legal falar uma coisa, Emily, que o vínculo, a gente valoriza muito, né? O vínculo da criança com o voluntário, mas tem um vínculo que permeia essa relação, que é o vínculo com o conhecimento e com a leitura, né? Então, a mediação dessa relação é o livro, é a leitura. Não necessariamente um livro, porque também acho que é legal falar isso. A sessão Mira acontece às vezes com a leitura de um livro literário, na maior parte das vezes acaba sendo um livro literário, mas pode ser uma notícia de jornal, pode ser a regra de instrução de um jogo. Então o que vai fazer esse vínculo se estreitar é um pouco a relação que tanto o voluntário quanto a criança vão construindo juntos com a leitura. Então não é só o vínculo pessoal, também é importante, né, que haja ali uma boa relação entre eles, isso também é uma faz parte, né? Exatamente. Ele não é único, né? Ele não é único, exato, exatamente. E outra coisa que eu acho que é interessante é essa questão de envolver voluntários, né? Eu sou voluntária Mira também, mas de envolver voluntários, porque é esse conceito que a Pilar falou, né? Precisa da comunidade toda para criar uma criança, né? Eu não tenho filho, mas eu tô ali contribuindo com aquela criança. E outra questão que eu já mencionei também foi sobre a gente entrar no ambiente da escola, né? Porque a gente, para quem não é professor ou quem não está ligado à rede pública, quando você passa a estar semanalmente dentro da escola pública, acompanhando um pouquinho, né, que seja da rotina daquelas crianças, daquele ambiente, a gente passa a conhecer, né, tem uma dimensão, envolve essa dimensão política também, né, de que é algo público e é para mim, é para aquelas crianças, é para esse ambiente, é para essa cidade, e aí envolve tudo isso, assim, tudo isso tangencia o programa, né, muito legal. E aí também a faixa etária, né? Essa coisa de ser as crianças de 4º a 6º ano. Por que não 1º ano? Por que não 9º ano? Como isso já era assim lá no programa original da Espanha? Já era essa faixa. E vocês podem falar um pouquinho de porquê dessa faixa?
Eu quero falar, antes da Cris, que vai dar uma explicação melhor, é só lembrar que nas avaliações externas que o Brasil faz, o término do terceiro ano, ele não é o desastre que eles falam que é. O que acontece é que no quarto e no quinto tem pouco segmento, pouco diálogo, pouca continuidade entre o projeto que se fazia no ciclo da alfabetização e o final do Fundamental 1. Então, dá uma olhada especial para o quarto, quinto e sexto anos. Ela é muito importante para essa consolidação, né, da capacidade leitora. Exatamente. Uma coisa que a gente gosta de dizer, acho importante dizer, é que o Mira não é um programa de alfabetização, né? Então, ele não é um programa para ensinar a ler. Ele é um programa de leitura, mas que pressupõe que a criança já é uma criança alfabetizada, já dominou o sistema de leitura escrita, né? Mas que apresenta, então normalmente o perfil das crianças que são selecionadas para o Mira são as crianças que já passaram, assim, já estão finalizando esse processo de alfabetização, mas ainda apresentam alguma dificuldade com relação à compreensão do que leem. Então não tem ainda uma fluência leitora, não conseguem fazer... não conseguem compreender textos um pouco mais complexos, precisam da ajuda de um adulto para conversar melhor com o texto. Então é essa criança que o Mira, são essas crianças que são foco do Mira, né? E justamente o que a Pilar falou, quarto, quinto e sexto ano, é uma etapa de passagem mesmo, né? É uma fase de transição, ela está finalizando o Fundamental 1 e começando o Fundamental 2. Muitas vezes nas escolas, esse é um período que o professor passa a ler menos para as crianças, porque aumenta o conteúdo das disciplinas específicas, então a criança tem menos acesso a essa leitura feita em voz alta por alguém. Então, poxa, no Mira ela vai ter essa experiência, é uma experiência que a gente sabe que é tão importante, né? Então é uma faixa escolhida a dedo mesmo, assim, tem uma razão de ser por todas essas questões que a gente falou, né? Entendi. Muito bom. E aí, assim, a gente já conseguiu também, pode ter gente entrando ao longo do período, né? Então, só fazendo uma retomada, a gente fez esse panorama do que é o programa Mira, como que funciona, que é baseado nesse voluntário com uma criança, leitura 1 para 1, sessão semanal, né, de leitura, cada sessão tem 1 hora de duração. O voluntário não precisa ser da área de educação, tem uma formação prévia de letras, de literatura ou licenciatura, mas ele tem informações feitas pela comunidade educativa SEDAC e material, né? Esse material que a Pilar está mostrando, que tem ele também disponível no site, e tem esse acompanhamento permanente mesmo, né? Ao longo do ano, quando vão surgindo dificuldades, ou os grupos também vão trocando dicas, né? De o que estão fazendo, ou livros que leu, coisas que pegaram na biblioteca da escola, descobri que na biblioteca tem um setor tal, e aí vai tendo essas trocas, né? Acho que do material, acho que é legal falar que tem o material que está na mão da Pilar agora, que é o material para o voluntário, né? Então é um material pensado de apoio para o voluntário, então além dos encontros presenciais de formação e além do acompanhamento de uma pessoa da equipe Mira na escola que ele está, tem esse material que traz sugestões de situações de leitura que ele pode vivenciar numa hora de sessão. Uma hora é bastante, né? Afinal, uma hora numa situação de leitura não é pouco, né? Tipo aqui, algumas dicas, né? Isso. Leitura em voz alta ou silenciosa. Tem dicas de livros. Porque essa questão que a Emily coloca, e a Cris enfrenta isso no dia a dia dos voluntários, é dizer, não estou preparado, eu não sou da área, e tem voluntários que chegam com uma expectativa, né? Não sei se ela se comprova ali na ponta, mas nas formações, fala, eu vou traçar um plano de estudo, um plano de leitura, e não é isso. Então, assim, fazer, e a Emily é voluntária, é acompanhar, é criar esse vínculo, é descobrir novas leituras, porque também fica achando, eu vou sentar e ler o Monteiro Lobato para as crianças. Então a gente tem assim, essa gama de livros aqui nos enfeitando, mas esse material, que é um dos cadernos que foram adaptados pelo SEDAC e que estão disponíveis no site do Mira,
Tem um para a escola, tem um para os pais e mães, tem um para o aluno. Isso, e um para o voluntário. E esse do voluntário. Então, esse é um material que a gente também, no final, faz que eu acho que a gente vai ter até que atualizar, Sim. que dá uma série de dicas, não são só livros da SM, pelo contrário, de livros que podem ajudar o voluntário nessa escolha e nessa trajetória. Sim. E aí tem, né, uma ferramenta de acompanhamento, porque também não se preocuparia em fazer todo esse acompanhamento do voluntário, formação e tudo mais, e deixar solta a ponta final, né? Então tem um acompanhamento, uma coisa que parece muito simples, assim, a gente que é voluntário, de preencher, por exemplo, no final de toda a sessão, preencher uma fichinha dizendo o que a gente leu, né, o autor, e se a escolha foi do voluntário ou da criança. E a gente faz isso no fim de cada sessão, aqueles 2 minutinhos, fazer aquele registro, né? Qual que era o objetivo daquela leitura, né? Por que a gente escolheu aquilo. Só que aí, quando computa esses dados de todos os voluntários, de todas as crianças ao longo do ano, isso é muito importante para trazer base também, referência dos resultados, né? Para entender resultados do programa. E aí, agora está entrando no 4º ano, né? Do programa. Isso. Então já tem um pouco desses resultados bem consolidados dos primeiros anos, vocês falam um pouquinho. Sim, eu acho que os instrumentos de acompanhamento são muito importantes, né? Porque, como a Pilar falou, não é um programa em que o voluntário simplesmente vai lá e faz uma leitura e não há nenhuma interação com ninguém sobre isso acompanhando. Tem uma equipe que acompanha, então o voluntário ele vai registrando as leituras que ele fez toda semana, então ele registra qual foi o livro que leu, qual era o gênero, qual era o objetivo daquela leitura, era uma leitura mais informativa, era uma leitura ficção, era uma leitura instrucional para jogar, e a gente vai colhendo todas essas informações, a equipe Mira, a gente devolve essas informações para o voluntário, né? Então observa, por exemplo, que tem uma dupla de voluntários que precisa diversificar um pouco mais, ou o voluntário está com dificuldade porque ele não tem um repertório de poesia e ele queria ler poesia, então tem uma parte desse acompanhamento que é para a gente qualificar as sessões, melhorar o máximo possível, e tem uma outra parte que é para a gente ir estudando mesmo e melhorando o programa, né? Uma parte que tem a ver com uma gestão que a gente se preocupa em aperfeiçoar o programa. Os resultados são realmente surpreendentes, eu acho que isso é uma coisa que se destaca muito no Mira, porque assim como a gente faz a avaliação com a criança quando ela é selecionada no início, né, do ano, ao final do ano essa criança volta a fazer essa avaliação de leitura. Esse é um dos nossos instrumentos de avaliação, não é o único. E nessa avaliação a gente observa uma melhora significativa de algumas competências leitoras das crianças, né? O que nos interessa mais nesse comparativo da primeira avaliação com a última é a relação da criança a criança com relação ao grupo ao qual ela pertence, porque essa avaliação é feita por toda a turma, né? Então, sei lá, 4º, 5º e 6º ano, todas as crianças do 4º ano daquela escola fazem, do 5º e do 6º. E aí a gente compara, né? A criança no início do ano, às vezes ela está muito distante do restante da turma, e ao final do ano essa distância diminui. Então eu tenho um dado aqui do ano passado, que acho que é bem significativo, que ao final do ano, as crianças que fizeram Mira, isso contando todas as crianças das 4 escolas, a diferença entre o resultado das crianças Mira e das crianças que não foram acompanhadas pelo Mira diminui 40%. Então, quer dizer, as crianças começam o ano muito distantes do restante da turma com relação ao resultado da avaliação de leitura. E no final do ano, essa distância diminui. Então, quer dizer, elas vão se aproximando. E aí, acho que a Pilar pode falar um pouco, porque esse é um objetivo do Mira, né? Assim, promover uma educação mais equitativa mesmo, né? Então, esse é um dos dados, a gente tem outros que vão comprovando algumas mudanças bem importantes. Sim. Eu que fui professora de História, eu lembro quando a gente chegava no 5º ano, na 5ª série, que é o equivalente hoje ao 6º ano, que os professores reclamavam, falavam, as crianças não sabem ler. Os meninos não sabem ler, eu vou poder ensinar história, porque quem não lê não aprende história. E uma vez uma coordenadora pedagógica disse, mas a única forma que tem é que vocês também coloquem como ação dos professores ajudar a aperfeiçoar essa capacidade leitora. E aí, o que a gente descobre? Que quem não fez magistério, que era o meu caso, e não fez pedagogia,
e fez a licenciatura da História, não sabe nada de alfabetização. Então a gente fala de alfabetização sem saber que é um processo que não está nunca terminado, que cada um aprende no seu ritmo, e a gente não sabe a concepção, a base científica de décadas e décadas de estudo sobre como uma criança aprende a ler, porque não é fácil. Como é que você vê essa quantidade de símbolos e dá sentido para ela? E nessa escola, a coordenadora começou a trabalhar sobre a alfabetização com os professores do Fundamental 2. E para que a gente se envolvesse naquele processo. Porque as crianças chegam no 6º ano, elas têm dificuldades leitoras, ninguém se responsabiliza por isso mais, joga-se a culpa lá para trás, e essa dificuldade da criança na escola e desse adolescente, ela vai só piorar. Então, o que muitas coisas me entusiasmam no Mira, porque eu acho que ele é um projeto muito redondo, mas essa possibilidade de levar esse debate para a escola também é muito bom, porque a gente acaba levando essa tecnologia para a escola, o livro da escola está ali na mão de todo mundo, e é uma ação que nós todos temos de fazer, que é envolver a escola no processo de leitura. É uma frase rasa, eu brinco que é a definição pedestre, mas não tem um bom aluno que não tem uma boa capacidade leitora. A gente vai discutir fake news, quem mais acredita em fake news é quem tem pode saber ler, pode ter curso superior, mas a capacidade de leitura, interpretação, crítica é baixa. Então você passa quantas e quantas pessoas a gente não conhece que leem um livro por ano. Então nesse processo a escola também ganha, porque esse debate começa a fazer parte do cotidiano da escola. Tem uma coisa nessa linha que eu acho importante a gente pensar, que é como a gente conversa com os professores, quando a gente faz a avaliação com os alunos, no início do processo, para selecionar as crianças que vão participar do Mira, a gente senta com os professores para conversar. E nessa hora a gente tem o resultado de avaliação de todas as crianças, de 4º, 5º e 6º ano. Então, muitas vezes a conversa não é só sobre as crianças que estão selecionadas para o Mira, mas e aquelas que não têm perfil Mira, mas que são casos de atenção, que a gente costuma dizer, que estão nessa série e ainda mostram que não estão alfabetizados, o que a escola vai fazer. Ou e aquelas que já têm uma fluência leitora, como é que podem ajudar? Então, o fato do Mira não ser um programa que simplesmente chega lá com voluntários que vão entrar de repente na escola, né? Não é isso. Tem toda uma coisa anterior à chegada do voluntário, que é a conversa da equipe Mira com a escola continua participando de todo o processo, né? Então a gente tem uma pessoa em cada escola responsável por acompanhar o Mira, e essa pessoa nos dá informação sobre as crianças, né? Muitos professores das crianças que são atendidas pelo Mira também dão depoimentos interessantes. Eles falam, olha, a gente observa que a criança que participa do Mira, ela melhora não só a leitura, né, o desempenho leitor, a capacidade leitora, o repertório de leitura, mas ela passa a ter uma postura diferente em sala de aula, porque tem uma coisa de uma atenção que essa criança recebe, que promove ali algumas aprendizagens que vão dando a ela mais segurança, né, para participar do grupo. Então, ter esse contato, esse retorno do professor, do coordenador pedagógico, do diretor, é uma coisa essencial para o funcionamento do Mira. Então, o Mira não é feito dos voluntários apenas e da equipe Mira, é de toda a equipe da escola também. Sim, né? Sim. E aí nisso a gente, né, vai para alguns resultados também que são esses que não são tão mensuráveis, né? Porque tem isso de mensurar pela avaliação que as crianças fazem no começo e no fim, essa diferença que diminuiu, né? O quanto ela melhorou em relação à própria avaliação no começo, mas o quanto elas também avançam e aproximam mais do restante da turma, né? E todas essas questões paralelas, né, que vão tangenciando. Tem alguns resultados que não são da avaliação, mas que são do que a gente chama de comportamento leitor, que a gente também veio aprendendo ao longo dos anos a mapear, né? E a gente faz esse mapeamento numa entrevista com a criança, que é feita no início do ano e no final do ano. Ela não é feita pelo voluntário, ela é feita por uma outra pessoa da equipe. E aí um outro resultado que é interessante é a quantidade
de livros que a criança retira quando ela está no início do programa. Então, logo que começa o Mira no início do ano, normalmente essa é uma criança que não vai muito à biblioteca, que não retira livros da sala de leitura. A gente faz uma pergunta ali, tem um controle, e ela fala uma quantidade. Ao final do ano, essa quantidade aumenta consideravelmente. Ela passa a ver a biblioteca, a sala de leitura, como um espaço que ela pode frequentar, né? Sim. Então, isso tem a ver com o comportamento leitor, com ocupar espaços que lhes são de direito, né? Para além da capacidade leitora específica, né? E também de repertório, né? Porque às vezes a criança pode não pegar lá na biblioteca um livro, porque ela fala, não, eu já tenho esse livro, né? Eu tenho um livro na minha casa. E aí ela vai descobrindo essa variedade de leitura, seja de livro, jornal, ou mesmo descobrir sites em que ela pode ter informações interessantes, né? Então amplia o repertório dela. E aí essas coisas também agora são mapeadas, né? Nas avaliações do Mira. E aí, então, esses são alguns desenhos da criança. Agora eu falando como voluntária, mesmo sendo bem leitora, é muito diferente, né, essa experiência de você estar lendo com a criança e de descobrindo as leituras, as possibilidades, né, com a criança. Mesmo eu tendo uma ligação com literatura infantil, então eu já conheço um tanto desse repertório, mas eu redescobri, eu até revisitei livros da minha infância com a criança que eu acompanhava. Então, e essa troca mesmo, eu acho que é isso, esse momento de troca com a criança é muito enriquecedor pra gente como voluntário, né? Então tem uma série de ganhos pro voluntário também, e claro que pra escola, nesse envolvimento da comunidade, tem casos como o meu que é um público totalmente externo, mas tem gente, às vezes, né, professor, funcionário da escola, pais, né? Então a comunidade se envolvendo ali, e isso fortalece a escola, né? Fortalece o trabalho da escola. São outros resultados bem interessantes, assim, de ganhos da rede. O voluntário, assim, é importante você falar, quando você dá o seu depoimento como voluntário, porque o voluntário, ele é, assim como a criança, público do Mira, a gente costuma dizer, né? Então a gente tem todo um cuidado com o voluntário, uma proximidade, para além dos encontros de formação. E o que fica muito forte é que a experiência da sessão, ela é uma experiência de troca mesmo, de leitura. Então, tanto a criança aprende, quanto o voluntário aprende, né? Eu lembrei de uma frase, eu não vou saber de quem é agora, mas que diz que nunca se sabe tanto sobre um livro como quando você fala sobre ele, né? Então, assim, tem uma coisa que, além de ler efetivamente durante a sessão, conversar sobre as leituras, ter esse espaço de interação, né, de interlocução sobre as leituras é muito valioso para a criança e para o voluntário. Então, os voluntários trazem muitos depoimentos de eu nunca tinha pensado nisso, eu passei a olhar de outro modo as coisas que eu leio. Então, é mesmo uma troca, né? Então, tem um tanto que ele leva e tem um tanto que ele ganha, né? E as inscrições para voluntários estão abertas, né? Tá no site do Mira. A gente tem o link nas redes sociais. E aí lá tem o formulário com os dados que precisam, e também tem as escolas que vão participar esse ano. São 3 escolas em São Paulo. Já tem lá a escola e os dias e horários de cada uma das escolas. E aí acontece que sempre tem gente falando, eu não moro em São Paulo, e aí? Como que eu faço, né? Porque por enquanto, pelo menos, a gente só consegue realizar isso em escolas de São Paulo, né? São 3 bairros diferentes, né? Então tem um pouquinho de um alcance um pouco amplo, mas sabemos que o Brasil é enorme e tem felizmente tem muita gente interessada em participar, em contribuir, em se envolver com essa questão. E aí nisso nascem os pontos Mira, né? E aí fala um pouco sobre os pontos Mira, para quem não é de São Paulo. Porque o programa Mira, ele acaba sendo um programa mais caro. Esse que a gente desenvolve em São Paulo, ele é um artesanato, ele é um bordado. Por que a gente investe tanto trabalhando com 4 escolas ano passado e 3 desse ano? Porque esse conhecimento, esse acompanhamento, essa avaliação que a gente faz aqui, que possibilita o aperfeiçoamento, a avaliação, uma crítica sobre o que a gente fez. E aí muitas pessoas começaram, mas por que não tem aqui, não tem ali? E em Barcelona eles já faziam, uma parte da equipe esteve lá uns 5 anos, 4, e eles fazem o ponto Mira. Então o que é o ponto Mira? Você tem todo esse material, todos os 4 cadernos, em PDF na nossa plataforma.
você vai receber da nossa parte uma formação para quem vai tocar o ponto mira. Então eu vou dar um exemplo de 2 que funcionaram ano passado e bem em situações bem diferentes. Tem uma ONG de Santana do Parnaíba que já há 2 anos faz com 11 duplas, não? Aumentou dessa última vez, acho que são 2 ou 3 escolas e aumentou para 15, se eu não me engano. Elas fizeram a formação aqui, adoraram, mas elas não tinham condições de vir. Uma até era de São Paulo, mas ela não tinha agenda estratégica para isso. Então elas criaram lá o ponto mira. A gente faz a formação, envia todo o material, mas elas vão usar todas as nossas provas, avaliações, elas usam da maneira que elas quiserem, existe muita autonomia, elas podem publicar, reproduzir. No caso de Santana do Parnaíba, cada voluntário imprimiu o seu material. Então, existem muitas formas de se ter esse material. Se você tiver um parceiro que puder imprimir com várias cores, ótimo. Se não tiver, ele funciona também do mesmo jeito. E nós temos uma plataforma que todo mundo vai acompanhar, que você pode criar lá a sua aba ponto mira e ter sempre a nossa escuta. Então, seja pelo grupo do Facebook, seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma, eu queria saber isso, isso e isso. Tem lá toda uma equipe que a Cris coordena, né, que vai orientar e assessorar. Então, quem tiver interesse, esse ano a gente tem muitos encaminhamentos, temos da escola de Manaus, que a diretora Francineide abraçou o projeto, a gente nunca foi lá, a gente não viu como é que ela trabalhou. Eu participava do grupo de WhatsApp dela com os voluntários e a escola, mas ela tocou o projeto ano passado e vai tocar esse ano. Então, esse ano eu quero ir lá para conhecer, porque essa metodologia, né, que é muito inovadora, ela está totalmente disponibilizada para quem quiser criar o ponto mira. E o mais importante, esse acompanhamento técnico da equipe do SEDAC, ele dá muita segurança para quem vai fazer, porque elas não são só preenchedoras de planilha, elas são especialistas em leitura, comportamento leitor. Então, a conversa é uma conversa que, inclusive, forma muito. Eu aprendi muita coisa, eu que sou da área de história, desde as primeiras formações do Mira, ela nos forma como voluntários e ela também leva muita informação para a escola com esse material. Então, quem quiser fazer o ponto mira, é só entrar em contato com a gente e a gente acompanha. Nós temos uma escola aqui em São Paulo, que é a Rodrigues Alves, já confirmada, a Liga Solidária Dom Duarte, que é um movimento centenário aqui de São Paulo, que também vai desenvolver. Temos já muito avançado com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, numa cidade do sul da Bahia, que chama Caraíva. Então, muitas pessoas começam a aparecer. Eu postei outro dia sobre os voluntários do Mira no Facebook, e uma moça me escreveu falando: eu quero, mas eu não sou de São Paulo. Exatamente essa questão que você coloca. Então, eu já estou passando as informações para ela. Ótimo. E mais o de Santana de Parnaíba. Então, no momento, são esses 4 pontos, né? E tem a perspectiva de, ao longo do ano, ampliar. E aí é isso, entrar em contato com a Fundação SCM para entender melhor como criar o ponto, como desenvolver, como que faz esse acompanhamento, acesso à plataforma e tudo mais, né? Eu acho que de ponto mira... o link para inscrição de voluntários. Por enquanto, inscrição de voluntários para as escolas Programa Mira, Mira com Y, programamira.org/gestão, sem tio,
inscreva-se. Com isso. Então lá tem o formulário, a gente também vai colocar o link. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom panorama. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre? Acho que só para quem quer se inscrever, né? Ainda temos, a inscrição vai até dia 6. Até 6 de março. Mais sexta-feira da outra Tem mais uma semana. Dessa vez a gente já colocou no link que vocês vão acessar o nome das 3 escolas, os dias e horários das sessões, porque algumas pessoas também nos escrevem dizendo, poxa, eu me inscrevi e não consegui. Por quê? Porque a escola tem um horário de funcionamento em que ela oferece para que aconteçam as sessões Mira. Então, às vezes, você vai ter disponibilidade num dia que, infelizmente, a escola não tem. Né? Então, já tem lá o nome das escolas, os dias e horários. Então, não desistam. Né? Não há possibilidade de mudar esse horário, porque é o que a Pilar falou, a escola não vai funcionar à noite, não tem sábado, mas esses horários já foram definidos com as escolas. Né? Acho que se alguém tiver interesse em ter um ponto Mira, a gente está super à disposição, tanto a Fundação SM quanto o SEDAC. Temos tido ótimas experiências nesses locais, né? Porque as pessoas trabalham com muita autonomia, a gente oferece o material e elas também trazem coisas, olha, a gente resolveu fazer assim, a gente já tinha uma avaliação que fazia desse jeito. Então tem muito espaço e muita abertura para que o Mira se expanda, né? Acho que esse é um ano que a gente quer muito que isso aconteça. E quem for se inscrever também vai ver que tem os horários, né? Não é simplesmente ser o horário de aula. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas às 7 da manhã eu consigo, das 7 às 8, é o primeiro horário da manhã, né? Só que para o bom funcionamento tem já esse acordo com a escola, também tem que encaixar se não vai pegar o intervalo da criança, que a criança precisa comer, né? Se não vai pegar uma aula de especialista que ela só tem uma na semana. O Mira, isso é importante dizer que ele procura não atrapalhar o funcionamento da escola, né? Então o Mira não pode competir com outras atividades importantes na escola. Ele também não substitui as atividades. Ele é uma atividade extra mesmo, que acontece no horário escolar. Então normalmente não é na aula de educação física, na aula de arte, não é na aula dos especialistas. Tem um horário específico que prejudique o menos possível a rotina da criança. Então por isso que a gente não tem tanta flexibilidade com relação ao horário da sessão, né? E tem um outro ganho, que é um ganho paralelo, que é levar pessoas que não frequentaram a escola pública e nem têm seus filhos em escola pública, para conhecer como quais são as dificuldades e a complexidade de fazer uma escola pública funcionar. E quanto mais gente conhecer, né, para que não fique aquela conversa que só o problema é só a gestão, né? Não, você pode ser uma excelente gestora, mas tem uma hora que o menino desmaia no pátio, tem uma hora que a mãe está ali na porta precisando ser atendida, e você também vai conhecer o que feito, dizia o Anísio Teixeira, a maior fábrica de democracia que existe, que é a escola pública. Então é essa concepção de que nós estamos juntos tecendo para que crianças e jovens tenham, né, essa rede de apoio para se desenvolverem, né, como estudantes de uma maneira mais profunda. Isso mesmo. Muito bom, gente. Então, inscrições abertas para Mira para as escolas até dia 6. E é só acompanhar as redes da Fundação SM e do SEDAC, que a gente vai estar sempre falando sobre o programa e sobre a abertura de inscrição para os pontos Mira, como que vai funcionar. E entre em contato se você quiser fazer um ponto Mira aí nessa cidade. Tá bom? Muito obrigada. 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 Tchau.